No vídeo de estrutura dos materiais, vimos as diferenças entre macroestrutura, microestrutura, nanoestrutura e a estrutura cristalina. Agora veja os prefixos macro, micro e nano. Eles remetem diretamente à ordem de grandeza das estruturas que podem ser encontradas. Agora, a estrutura cristalina é diferente. Não fala de uma ordem de grandeza específica, mas sim de um ordenamento atômico. Hoje veremos o que isso quer dizer. E se preparem, porque o conteúdo de hoje tem um caráter técnico um pouquinho mais denso. Olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal to Now. No ensino médio, aprendemos um pouco sobre as distribuições atômicas nos diferentes estados da matéria. O material no estado gasoso, por exemplo, tem suas partículas distantes entre si, com grande liberdade de movimentação. Um gás não possui forma ou volumes definidos. Eles tomam a forma do recipiente em que está e ocupa todo o espaço disponível. No estado líquido, as partículas têm menos liberdade de movimentação e o espaço entre elas é bem menor. Os líquidos também têm forma variável, se moldando de acordo com o recipiente, porém, o volume é constante. Por sua vez, no estado sólido, as partículas estão bem mais próximas umas das outras. Ainda há algum nível de movimentação, mas ela é bem mais restrita. Diferente dos gases e dos líquidos, as partículas sólidas possuem tanto forma quanto volume fixos. E ainda há uma particularidade extra. Mesmo entre os sólidos, há diferenças em como os átomos se organizam. Há materiais sólidos cujos átomos se acomodam próximos, mas sem um padrão de organização definido. Esses materiais são chamados de amorfos. Em contrapartida, há sólidos onde os átomos se organizam de uma forma bem mais padronizada, num arranjo periódico ou repetitivo. Existe então uma chamada ordem de longo alcance. Nesses casos, o material é um sólido cristalino. A forma como os átomos, moléculas ou íons estão organizados na estrutura cristalina afeta diretamente algumas propriedades dos materiais. Como elas afetam ainda será debatido em outro vídeo. Então faça parte dessa comunidade, se inscreva e acompanhe. Mas o importante agora é identificar as diferentes estruturas cristalinas. Para isso, devemos analisar o ordenamento dos átomos e extrair o menor padrão que se repete. Vou tentar mostrar como isso é feito. Primeiro com um padrão bem mais simples, macroscópico, com esse piso cerâmico. Pensando apenas na forma, não nas cores, temos um padrão geral que confere a ele um aspecto estético interessante. Agora vamos tentar identificar o menor padrão possível que possibilitaria a reprodução do formato final total. Vou destacar um primeiro padrão reduzido. Notem que a partir dele eu posso montar uma estrutura equivalente à original mostrada. Mas se olharmos com mais atenção, dá para achar um padrão ainda menor. Olha só. Vou destacar esse padrão menor e então replicá-lo para montar de novo o piso equivalente àquele original. Com esse padrão menor, ainda conseguimos reproduzir o arranjo inicial total que tínhamos no piso. Mas vem cá, uma última vez. A gente ainda consegue achar um padrão menor. Eu vou destacar novamente e cortar esse padrão, depois vou fazer a montagem correta. Dá para construir de novo um arranjo equivalente àquele inicial mostrado. Essa é a menor unidade do piso que, sozinha, pode ser replicada múltiplas vezes e ainda é capaz de formar a estrutura total que visualizamos originalmente. Podemos continuar tentando. Há outros possíveis padrões base, mas o que nos interessa mesmo é o menor, e é justamente esse que chamamos de célula unitária. Para classificar as estruturas cristalinas, que são justamente um padrão de organização atômico específico de um material, o processo é praticamente o mesmo: encontrar um menor padrão de repetição, ou seja, sua célula unitária. Partindo dela, podemos extrapolar várias propriedades para todo o material. Agora olha essas estruturas. São dois ordenamentos atômicos diferentes. Para diferenciarmos eles, assim como fizemos com o piso, temos que identificar a célula unitária de cada um. A princípio parece difícil, né? Mas vou destacar aqui para vocês e vai ficar bem mais fácil de perceber. De um lado, temos uma célula unitária chamada de cúbica de corpo centrado, ou seja, os átomos se posicionam ocupando posições específicas de uma geometria cúbica, com um átomo em cada vértice e um átomo central. Do outro lado, temos uma célula chamada de cúbica de face centrada, ou seja, os átomos também se posicionam numa forma de cubo, cada um ocupando um vértice, mas nesse caso, há também um átomo no meio de cada uma das faces desse cubo. Para algumas análises, consideraremos só a fração dos átomos que estão inseridas dentro do cubo de fato, o que facilita muito a visualização, assim como alguns dos cálculos que podem ser feitos. A partir daí, como é uma unidade de repetição, é possível extrapolar os resultados encontrados para todo o material.
Agora que identificamos as células unitárias, fica bem mais fácil discernir os respectivos padrões das estruturas cristalinas já mostradas. Existem muitas possibilidades de estruturas cristalinas. Então, para facilitar um pouquinho essa identificação, dividimos elas em 7 sistemas cristalinos. Esses sistemas são apenas os diferentes paralelepípedos que representam as geometrias das diferentes células unitárias possíveis. Vamos de um a um para entender um pouco melhor. O primeiro sistema é o cúbico. Nesse sistema, os átomos estão posicionados de uma tal forma que a célula unitária tem a geometria de um cubo mesmo, onde na posição de cada vértice há um átomo. Para a célula unitária ser cúbica, o comprimento de todas as arestas deve ser igual, assim como todos os ângulos internos devem ser de 90 graus. Nesse sistema, estão inclusas as estruturas CCC e CFC, que já foram mostradas nesse vídeo, mas também existe a estrutura cúbica simples, apenas com átomos nos vértices. Entendendo o sistema cúbico, fica bem mais simples de entender os demais. Porém, as geometrias serão cada vez mais complexas. Então aqui agora vamos para o sistema tetragonal. Nesse caso temos uma estrutura cristalina com um átomo em cada vértice de um paralelepípedo, que tem uma das arestas com um tamanho diferente das outras duas, mas continua tendo os ângulos internos iguais a 90 graus. Nesse tipo de sistema, podemos ter estruturas cristalinas tetragonal simples, que é aquela básica onde só tem átomos nos vértices do paralelepípedo, e tetragonal de corpo centrado, ou seja, além dos átomos nos vértices, tem um átomo central na célula unitária. No sistema ortorrômbico, por sua vez, todas as arestas são diferentes entre si, porém, os ângulos internos continuam iguais a 90 graus. Nesse sistema, podemos ter as estruturas ortorrômbica simples, ou seja, apenas com átomos nos vértices, ortorrômbica de corpo centrado, que tem os átomos dos vértices mais um átomo central na geometria, ortorrômbico de base centrada, que além dos átomos dos vértices, há um átomo em cada uma das bases da geometria, e por fim, ortorrômbico de face centrada, que além dos átomos dos vértices, temos um átomo em cada uma das faces do paralelepípedo. Vamos falar agora de um sistema bastante particular, que é o hexagonal. Nele temos um paralelepípedo formado por duas arestas iguais e uma diferente, formando dois ângulos de 90 graus e um de 120. Vocês podem perguntar onde que está o hexágono nesse sistema. Pois é. Na verdade, essa geometria formada compõe um terço de um prisma hexagonal de base regular. Então, ele tem nas suas bases formadas por hexágonos regulares e em cada um dos vértices desses hexágonos um átomo. E ainda tem um átomo extra no centro dessas bases hexagonais. A ideia por trás do sistema hexagonal em específico é que fica bem mais fácil analisar uma estrutura formada por uma geometria regular. Por isso que identificamos esse sistema pelo paralelepípedo, mas a célula unitária mesma, que será considerada, é a hexagonal simples. O sistema hexagonal tem ainda algumas outras particularidades que ainda serão abordadas em outros vídeos. Mas seguindo, nós temos o sistema romboédrico, que é formado por um paralelepípedo que tem 3 arestas de mesmo comprimento, formando 3 ângulos internos iguais, porém diferentes de 90 graus. A célula unitária possível nesse sistema é a romboédrica mesmo, formada por um átomo em cada vértice. Agora, no sistema monoclínico, o paralelepípedo básico tem todas as arestas de tamanhos diferentes, formando 2 ângulos iguais a 90 graus e um terceiro ângulo diferente. Nesse sistema pode haver a estrutura monoclínica simples, como vocês já devem pensar, com apenas um átomo em cada vértice, mas também há a estrutura monoclínica de corpo centrado, ou seja, com um átomo extra central na geometria. E enfim, entramos no último sistema, que é o triclínico. Nesse caso, o sistema mais irregular de todos. Todas as arestas têm tamanhos diferentes, assim como todos os ângulos internos são diferentes entre si e diferentes de 90 graus. Nesse caso, a estrutura que pode ser formada é a triclínica mesmo, com um átomo em cada vértice. Então, são esses os sistemas cristalinos. Notem que algumas geometrias são complexas e dificultam algumas análises, mas há uma luz no fim do túnel, principalmente para quem trabalha com materiais metálicos, porque nesses casos, a maioria das estruturas cristalinas se enquadram nos sistemas cúbicos e hexagonais, que são bem mais simples. Então não há algo que temer, pelo menos não por enquanto. Curtiu? Se inscreva para mais vídeos com conteúdo de aula mesmo. Envie o seu comentário com dúvidas, sugestões e eventuais correções. Mandem temas também. Aos poucos podemos entrar fundo nas ciências dos materiais. Então é isso, pessoal. Um grande abraço.